Boa tarde. O DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje, trazemos Cícero Salemberri, sócio fundador da ConstruFlow, que compartilhará conosco o seu conhecimento a respeito do tema Desafios e Oportunidades. Como a inteligência artificial impacta a gestão de projetos. Passo, portanto, a palavra ao profissional e desejo a todos uma boa palestra. Só quero primeiro agradecer ao Lucas e a Gabriela pelo convite, pelo apoio e todo o suporte que eles têm dado para a gente fazer essa apresentação com o melhor dos recursos possíveis para vocês. Eu sou o Cícero, sou um dos sócios fundadores da ConstruFlow, e a ideia hoje é a gente apresentar a ConstruFlow como ferramenta, mas também participar com vocês e mostrar para vocês os principais conceitos de inteligência artificial, como a gente está usando a inteligência artificial para fazer uma gestão melhor dos projetos. E lá mais para o final eu vou chegar nesse assunto principal que eu sei que é um dos assuntos principais de vocês, que é a relação com o BIM. Então eu vou chegar lá no fim da minha apresentação a relação com o BIM, mas primeiro eu queria passar alguns conceitos bem interessantes e como a gente pode aproveitar melhor hoje a inteligência artificial. Então, falando um pouquinho sobre a ConstruFlow é uma plataforma que faz gestão de apontamentos, gestão de erros de projetos. Por quê? Porque, infelizmente, é muito familiar essa cena que a gente acontece no nosso dia a dia. A gente tem um excesso de informações vinda por WhatsApp, por e-mail, por ligações, e quando chegam a hora da gente buscar essas informações e saber onde estão as informações mais corretas e onde estão realmente as decisões que a gente tomou, a gente nunca sabe onde está. Só que isso gera um transtorno muito grande para quem está em obra e quem está em projeto. Imaginem que hoje, dentro da plataforma da ConstruFlow, um residencial de 10 pavimentos, ele tem em média em torno de 650 erros de projetos, e se a gente atribuir um custo de 400 a 1.200 reais por erro de projeto, pensando que esse erro pode ser uma simples comunicação gráfica, que seria um custo mais barato, de 100 a 200 reais, mas também pode ser um custo elevado em relação a algum erro de uma estrutura. Então, a gente pode gerar uma economia muito grande para os empreendimentos. Então, como a ConstruFlow trabalha? A ConstruFlow é uma plataforma de gestão de erros, onde a gente centraliza todas as informações, a centralização das informações no único lugar. A gente ajuda a identificar esses erros e antecipar esses erros, a resolução desses erros antes de que eles cheguem nas obras. Como a gente faz isso? A gente, através da adição de imagens, adição de áudios, adições de vídeos, apontamentos feitos dentro de modelos BIM, a gente consegue com que todo mundo centralize essa informação, se comunique muito melhor e automaticamente a gente consegue resolver os problemas dentro da plataforma. Quais são os nossos diferenciais hoje? A gente tem usuários ilimitados, isso é algo muito interessante, porque eu consigo acrescentar todo mundo realmente que está envolvido, e isso traz uma questão muito importante que é a responsabilidade das pessoas perante as informações que elas estão colocando na plataforma. Imaginem que
um projetista ou um responsável, um analista, quando ele coloca um comentário dentro da plataforma dizendo que ele vai resolver aquele apontamento em tal data, a gente sabe efetivamente quem foi a pessoa que escreveu e quando ela escreveu. Isso dá uma celeridade muito maior para o projeto, porque as pessoas têm mais responsabilidade quando imputam as informações. Então, essa é a ideia da Consulflow e é um dos nossos grandes diferenciais. Outro diferencial que eu acho muito interessante é a simplicidade da plataforma. Então, a gente consegue ter rastreabilidade e transparência nas informações, porque ela é muito simples, muito fácil de ser usada. Então, aqui na lateral esquerda, a gente tem a lista dos apontamentos, ela pode ser filtrada, dividida por uma série de detalhes e facilidade. No centro, eu tenho especificamente o que está acontecendo no apontamento, com título, descrição, imagem ou vínculo ao modelo BIM, vínculo ao projeto, isso facilita bastante. E na direita, aquele caso que eu falei para vocês, é onde estão os comentários e cada um coloca seu nome e sua responsabilidade ali de como vai resolver cada apontamento dentro da plataforma. Então a gente tem uma série de informações como código, visibilidade, prioridade, prazo, justamente para dar um entendimento do que é o apontamento e uma responsabilidade, uma rapidez na resolução. Hoje a gente está presente nos principais, a maioria dos estados do Brasil, em grandes construtoras. São 2.300 obras monitoradas, 260 mil apontamentos, que nos traz um histórico muito interessante. E justamente esse histórico eu vou mostrar para vocês de como a gente consegue trabalhar com a inteligência artificial dentro da plataforma para facilitar a resolução dos erros. Hoje a gente trabalha em vários nichos dentro da construção civil, então o nicho industrial, o nicho de transporte, destaque para o consórcio da Passarela e da Método no aeroporto de Recife, então grandes empreendimentos. Na área hospitalar, a Ingefom muito forte, com muitos empreendimentos com a Unimed dentro da plataforma, parte hoteleira, uma parte comercial, uma parte de algumas entidades, destaque também para a Fiergs, aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem um trabalho muito interessante com as escolas da Fiergs, bem legal, e um dos nossos fortes, que é o residencial. E aqui eu trago para vocês, já entrando nessa parte de dados, que eu acho muito interessante, quando a gente vai em palestras de BIM, há uns anos atrás, a gente começou um trabalho já desde 2014, 2015. Esse era a curva de McLamy era aquele nosso sonho. Então, o que que a gente pensava e o que que o McLamy pregava nessa curva, né? Que a gente tinha um fluxo de CAD, que é esse fluxo número 3, que era um fluxo errado. O que que acontecia? A gente deixava para lá no executivo de discutir as principais informações e era ali onde a gente colocava realmente toda a carga de trabalho. E o McLaren dizia que a partir da curva 4, ou seja, com o BIM, a gente teria uma antecipação de todas essas informações e na etapa de projeto executivo a gente gastaria tempo e esforço emitindo simplesmente documentação. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu e não foi isso que a gente tem visto dentro do histórico da plataforma. Se a gente trouxer uns dados aqui bem interessantes, vocês podem escanear aqui em cima esse relatório, esse reporte completo que a gente fez com a SNEC. A gente mostra que 40%, em torno de 40% dos problemas encontrados dentro da plataforma acabam sendo na etapa de projeto executivo. Isso é muito ruim, porque outro dado bem interessante, que aqui 90 dias a gente leva para resolver um apontamento na etapa de projeto executivo, ou seja, a gente leva 3 meses para resolver esses apontamentos, a gente já está no projeto executivo e a gente acaba avançando na obra sem ter resolvido todos os problemas, justamente porque a gente está resolvendo esses problemas na etapa errada. Só que, se a gente for discutir de quem é a responsabilidade desses problemas, a gente traz outros dados bem interessantes que está naquele reporte que eu tinha comentado com vocês ali no QR Code, que é quem são os principais responsáveis por esses apontamentos. E aí a gente mostra aqui por essa estatística que os responsáveis a gente tem que dividir a conta com todo mundo. Isso é muito importante para a gente entender, porque quando a gente entende qual é a origem desses erros, a gente tem a capacidade de resolução desses erros muito mais fáceis. Vamos pensar o seguinte:
Se 43% dos erros que acontecem dentro da plataforma são de divergência ou clash, a gente nota que divergência ou ausência de informação normalmente vem pelo lado do projetista. E se a gente pensa que o segundo item é clash ou divergência de disciplinas, a gente pode pensar que também pode ser um lado do projetista. Mas o terceiro item já é alteração de premissas, ou seja, isso é da construtora. Quantas vezes a construtora definiu um processo, definiu uma tipologia de construção e ela vai lá e muda alguns itens. Isso acarreta em diversos problemas dentro da plataforma. E é isso que a gente está mapeando aqui e entendendo que muitas vezes, até na questão do primeiro item, a ausência de informação pode ser que seja que a construtora não deu as informações corretas na hora correta e a gente acaba tendo um excesso de apontamentos nessas categorias. E aqui a gente fez a sobreposição desses apontamentos em cima da curva de McLamy e vejam que interessante, esse gráfico fica muito legal, porque a ideia era que nesses primeiros etapas de projeto, aqui com o BIM, a gente tivesse uma carga muito menor de erros muito maior de erros de projeto, porque era aqui nessa etapa que a gente ia discutir as informações, a gente ia modelar os principais conceitos, trazer as principais informações, mas vejam que hoje, na realidade, infelizmente não é isso. A gente acaba repetindo o fluxo do CAD, mesmo usando o processo BIM. Então vejam que isso é um grande problema e a gente tem que repensar algumas questões do fluxo para a gente ter o melhor aproveitamento do sistema BIM. E eu trago aqui algumas das justificativas. Sim, é num projeto residencial, mas a gente pode fazer uma referência também em relação aos empreendimentos de vocês. Mas eu vou trazer essa referência aqui do projeto residencial, onde 25% dos erros da plataforma são encontrados no projeto tipo. E quando a gente olha para um projeto tipo, muitas vezes as construtoras dão a desculpa: nossos empreendimentos são muito complexos hoje em dia, eles são muito maiores, têm muito mais disciplinas. Mas quando a gente olha efetivamente um apartamento que é dito muito complexo, a gente vê claramente que aqui na região dos banheiros, a gente tem 4 banheiros iguais. E eu gosto de brincar que é um banheiro pia, vaso, chuveiro, pia, vaso, chuveiro, pia, vaso, chuveiro, pia, vaso, chuveiro. Ou seja, nós temos 4 banheiros iguais que, se a gente pensar num apartamento menor, ele tem os mesmos tipologias de banheiro, ele tem as mesmas tipologias de dormitório. Então, será que a gente está errando porque a gente não está repensando os nossos conceitos de industrialização de projeto? E quando eu tenho um banheiro pia, vaso e chuveiro, eu já tenho que ter preparado qual é o meu padrão e não ficar mais discutindo e cometendo erros que nem esse. Então imaginem essa imagem. Hoje isso aqui é um apontamento dentro da plataforma e vejam que ele é um banheiro pia, vaso, chuveiro e a gente comete esse tipo de erro, mesmo tendo evoluído para a plataforma BIM. E aí, quando a gente pensa no contexto como evolução de CAD, depois BIM e agora com a inteligência artificial, a gente acaba vendo uma realidade um pouquinho ruim, que a gente leva muito tempo dentro da construção civil para adotar novas tecnologias. A gente muda muitas vezes a tecnologia, mas não adapta os nossos fluxos. Então imagine que o CAD, a gente teve uma adoção durante muitos anos, quase 20 anos de uso de CAD, e a gente nunca chegou a realmente todo mundo utilizar o CAD. Agora imaginem aqui o BIM está representado como modelagem paramétrica, e aqui eu trago para vocês superficial e aplicação à construção, o grau de conhecimento, né? Superficial ou aplicação à construção. Vejam que a modelagem paramétrica está muito ruim ainda. Ela chega a 50%, um pouco mais de 50%, mas a gente já tem mais de 10 anos de BIM. A gente está quase com a lei sendo obrigatória para todo mundo, e mesmo assim a gente não está adotando o BIM. Agora imaginem o que vai acontecer com o projeto por IA, design generativo e todas as coisas e evoluções que estão vindo. Isso acaba gerando um pânico na gente e um certo sentimento de: será que é um tsunami que vai vir, vai varrer a construção civil, a inteligência artificial? Ou será que a gente vai ter um tempo
que nem a gente teve em CAD, que nem a gente teve em BIM, para adaptar. A minha opinião é que vai ser um tsunami, porque se vocês pensarem do início desse ano, de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, quando estou fazendo essa plataforma, essa palestra, quanto tempo passou e o quanto evoluiu a inteligência artificial. A gente está falando de uma adoção do ChatGPT lá em janeiro para soluções prontas já em dezembro que abrangem diversos setores e estão mudando completamente a vida de muitas pessoas. Pensem que essa imagem que vocês estão vendo aqui, eu gerei, que sou engenheiro civil, gerei ela com um prompt dentro do ChatGPT, simplesmente pedindo, me gere uma imagem que represente a construção civil, mas o tsunami que vai ser a IA. E vejam que ele reproduziu de uma maneira muito interessante, com prédios representando a construção civil, com alguns capacetes, com algumas pessoas, uma onda gigantesca e os numerozinhos aqui representando a inteligência ou representando a parte da computação. Vejam que isso foi muito rápido e muito fácil. Como a gente fazia isso há 2 anos atrás ou há 3 anos atrás? Como a gente faz hoje? E o que eu quero trazer para vocês é qual é a evolução que está sendo a inteligência artificial dentro dessas ferramentas. Então, um dos itens que eu trago aqui que é muito interessante, eu subi dentro do chat GPT, o GPT-4 Plus, uma imagem de um empreendimento que eu peguei na internet, simplesmente peguei uma planta humanizada e perguntei para ele quais eram os ambientes desse apartamento. Ele me descreveu todos os ambientes corretos, ou seja, simplesmente eu subi uma imagem e ele me representou certinho todos os ambientes. E em seguida eu voltei para aquela minha dúvida que seria da questão do banheiro pia vaso chuveiro. E eu perguntei para ele, no banheiro do canto superior, qual seria a melhor posição para eu colocar um ralo no box? Porque isso é um dos problemas que a gente discute há muitos anos. Todos os empreendimentos as pessoas ficam discutindo qual é a posição do ralo no box. E aí ele me deu simplesmente três opções. Pasmem que 100% das obras discutem isso há muitos anos, e o ChatGPT conseguiu me dar três respostas meio óbvias, que é no canto do box, no centro do box ou considerar um ralo linear. E ele deu uma explicação e uma justificativa para cada um. E aí eu acabei fazendo uma pergunta para ele para mim, a melhor posição do ralo é em algum canto, pois se o ralo estiver no centro do box, toda vez que eu estiver tomando banho, vou pisar nele e isso não me agrada. E ele realmente entendeu que isso é um problema, então, para o meu viés, eu não gostaria do ralo no centro. E aí ele me trouxe. Entendo, você trouxe um ponto muito válido. Pisar no ralo enquanto toma banho pode ser desconfortável para algumas pessoas. Colocar o ralo no canto também suas vantagens. E aí ele listou essas vantagens. Então, vejam que com um conhecimento geral, hoje ele ainda não pega um conhecimento específico da ConstruFlow, específico do DENIT, e mesmo assim ele consegue dar uma resposta muito qualificada e muito interessante. Vejam que o que eu estava dizendo da questão da adoção, depois de 12 meses de ChatGPT no ar, a gente consegue simplesmente subir uma imagem e pedir para ele informações que hoje, dentro da ConstruFlow, a gente leva em torno de 70, 90 dias para definir isso. Eu defini rapidamente, tecnicamente, em poucos segundos, minutos, usando o ChatGPT. E isso me remete a um pensamento de como a gente está tratando os nossos dados para a gente poder ter a capacidade de ler essas informações dentro de uma inteligência artificial. Será que a inteligência artificial não vai querer abandonar a construção civil no momento que ela vê como a gente trata os nossos dados? Aqui eu trago uma planilha bem interessante, que é uma planilha de uma grande construtora, que é onde ela manda essa planilha para os projetistas, mostrando como eles deveriam projetar os seus empreendimentos. Então, isso é uma planilha de briefing de projeto, ou seja, relatório de diretrizes de hidráulica, uma planilha com 700 linhas, feita no Excel, que está na versão 79,
e que é enviada para o projetista em Excel. O projetista responde, lê todos esses itens, cria seu apontamento, cria seu projeto e ele responde em cima dessa planilha dizendo se atendeu ou não atendeu. E isso é o comum das grandes construtoras. Normalmente as grandes construtoras acabam mandando essas diretrizes de projeto por Excel. E acaba que, quando a gente olha para as estatísticas da Construflow, a ausência de informação no entrega e o não atendimento de premissas representam em torno de 30% dos erros. Ou seja, a gente está vendo que o projetista não está colocando a informação correta ou ele não está atendendo às premissas que a construtora deu para ele como diretriz, justamente por quê? Porque na hora que o projetista vai ler essas informações estão muito difusas, estão confusas, na verdade, e estão em um Excel complexo de ficar lendo e ficar atualizando. Então, naturalmente, o projetista faz boa parte do projeto da cabeça dele sem ler as diretrizes. Pensando um pouco nos projetos de vocês, pensem quantas diretrizes hoje dentro do DENIT tem para um projetista ler todas essas informações e colocar essas informações de um projeto. Agora imaginem o trabalho de vocês de conferência também de todos esses itens. Quando vocês recebem um projeto, seja em CAD, seja em BIM, vocês têm que passar toda a lista de vocês também, de itens que vocês passaram para o projetista, e vocês acabam tendo que conferir todas essas informações. E o que é a nossa ideia como conceito de inteligência e conceito de BIM? É que essas informações tenham que estar centralizadas num único banco de dados. Pode ser, no caso aqui, a Construflow, pode ser outro banco de dados, mas que essas informações vindas de vários lugares estejam centralizadas dentro de um lugar. Que informação é essa? A gente pode ter informações de modelo BIM, desde todos os conceitos da informação, padrões do IDS, BIM Mandate, códigos de obra, normas de construção civil. Então, todas as informações estando dentro da Construflow, como padrões, checklist, eu consigo ter uma rastreabilidade dessas informações de uma maneira muito fácil e não fragmentada em vários documentos, em Excel, em Word, em várias formas, que é muito difícil o projetista ter essa leitura. Então, por que isso eu consigo ter essa facilidade e esse trabalho muito mais, que é um trabalho muito complexo, de uma maneira muito mais fácil de visualizar? Porque quando eu trabalho dentro da inteligência da Construflow, eu consigo fazer uma pergunta do que está acontecendo dentro do ambiente da Construflow. Então, aqui um exemplo é como ficou definido quanto aos filtros nos ramais de abastecimento. Ou seja, ele está fazendo uma pergunta para a inteligência que vai buscar as informações, vai ler todas as informações que estão dentro da Construflow, vai trazer um resumo de quem discutiu, qual o apontamento que discutiu, e vai trazer as referências aqui para a pessoa clicar e visualizar essas referências. E aqui ele vai mostrar exatamente isso. Então, ele fez outra pergunta, que as divisórias de banheiros serão entregues, se sim, de qual maneira? Ela vai responder dizendo que a Tawane comentou na data tal, ele vai clicar na referência e vai voltar lá para dentro da Construflow de uma maneira muito rápida e muito fácil e vai mostrar como é realmente esse apontamento e de que maneira ele foi discutido e se ele foi resolvido ou não foi resolvido. Então, entendam que a dinâmica é diferente porque as informações centralizadas e a minha principal fonte de pesquisa é simplesmente uma página de uma inteligência onde eu tenho um campo de busca e eu faço uma pergunta. Que essa pergunta pode ser feita por áudio, pode ser via WhatsApp, pode ser via outras plataformas, simplesmente perguntando o que está acontecendo no meu projeto, ou eu posso fazer uma pergunta de quais são as diretrizes que eu preciso seguir para construir, para projetar um reservatório. E aí ele também vai lá buscar essas informações. Então imaginem a dificuldade que é hoje de eu fazer uma busca. Primeiro eu tenho que pensar em qual documento está essa informação, depois eu tenho que buscar em qual página está essa informação. Aí aqui simplesmente eu faço uma pergunta e ele faz uma varredura em todas as minhas informações e ele me traz um resumo e principalmente ele me traz as referências
de onde eu posso buscar essas informações e quando eu clico, eu aí sim eu tenho aquela página específica com aquelas referências. Então vejam que o conceito muda no momento que a gente pensa numa centralização da informação, a gente pensa em como a gente vai organizar essa informação e a gente pensa em quem vai buscar essa informação. E aqui eu saliento que é um ponto muito importante, interessante para vocês prestarem atenção, que toda vez que eu mando um documento para alguém, eu não sei o que ele leu naquele documento, eu não sei quando ele abriu, eu não sei que informação ele buscou naquele documento. Toda vez que eu deixo uma caixinha de pergunta e eu digo que as informações por trás dessas perguntas são X informações, são diretrizes de projeto, são informações específicas do DENIT, toda vez que essa pessoa faz uma pergunta, eu sei quem perguntou, quando ela perguntou e o que ela perguntou. Então vejam que eu sei informações valiosíssimas até para eu melhorar o meu processo interno. Se aquela pessoa está perguntando muito em aquela informação, quem sabe eu já deixo aquela informação mais visível. E se ela pergunta algumas informações que eu acho interessante, eu dar um treinamento, quem sabe eu consigo até organizar um treinamento, porque muitas pessoas estão perguntando aquela mesma informação. Então vejam a diferença de eu entregar um documento e eu deixar para a pessoa fazer uma pergunta. Isso é muito legal, essa relação. E o próximo passo, bem interessante dentro da ConstruFlow, é que eu tendo essas diretrizes, tendo o BIM Mandate dentro da ConstruFlow, tendo todas as informações ali contidas dentro de uma atmosfera de projeto, eu consigo ter um controle a partir do Power BI, porque a gente tem a integração com o Power BI. Então, né, com essas informações sendo inseridas dentro da ConstruFlow, eu consigo controlar isso de uma maneira muito mais rápida, que é muito mais difícil pelo Excel. Ou seja, aqui é um painel que eu consigo ver dentro da minha obra, Nova Olaria, quantas diretrizes foram atendidas, ou seja, eu tenho 2.088 diretrizes atendidas, quantas não foram atendidas, porque o projetista ou recusou ou disse que não conseguia fazer, e quantas ainda pendentes. E vejam que eu tenho todas elas divididas certinhas por disciplina e por projeto. Então vejam que toda vez que eu trago isso para dentro de um banco de dados, eu consigo extrair uma série de respostas e uma série de informações muito mais precisas, que é a própria funcionalidade dentro do Power BI. Então vejam que interessante isso, acaba dando um ganho muito grande para o setor de projetos. O que a gente pensou? Entrando para essa parte de BIM, que eu sei que vocês estão curiosos. Imaginem que eu posso fazer uma pergunta para um modelo BIM, ou seja, eu peço para ele fazer uma tabela de pisos do térreo, ele vai lá buscar essas informações dentro de um modelo, pode ser um arquivo IFC, pode ser um arquivo RVT, pode ser um arquivo nativo, mas ele vai buscar essa informação dentro de um arquivo de BIM e ele vai me trazer o que ele lê exatamente dentro desse arquivo. Então, nesse caso, eu pedi para fazer uma tabela de pisos do térreo. Me trouxe que no salão de festas eu tinha um porcelanato 80 por 80, no hall de entrada eu tinha um 100 por 100 e na brinquedoteca eu tinha uma manta de borracha verde. Inclusive, ele me trouxe o quantitativo. Só que nesse exato momento, pela inteligência, eu quero conferir. Tudo bem, isso é o que está no meu modelo BIM, é isso que eu vou executar. Mas o que estava descrito lá no memorial descritivo, lá no início do meu projeto? E aí ele pode ir lá buscar dentro de um PDF, ele pode buscar se essa informação estiver organizada dentro da ConstruFlow, e aí ele vai me trazer essa resposta bem interessante. Então, o que o memorial descritivo diz que o hall de entrada terá um piso porcelanato acetinado 80 por 80. Vejam que aqui no modelo BIM ele tinha que era um 100 por 100. Então ele já me acusa dizendo que eu tenho divergência de informações. Só que eu posso ter essa possibilidade. Sim, agora eu preciso tomar uma decisão. Qual é o melhor piso? Eu sou projetista, eu preciso tomar essa decisão. E eu posso continuar conversando com a inteligência e perguntar para ela qual é o melhor porcelanato de hall de entrada de prédio. E ela vai buscar essa informação na internet, dizendo que o melhor piso de porcelanato depende de vários fatores, como estilo de decoração, tráfego de pessoas,
e aí ele fala em porcelanato polido, acetinado, natural. Então vejam que para um know-how de um arquiteto, para um know-how de um projetista, para um know-how de um engenheiro, isso é muito interessante. Primeiro, eu tenho uma confiança de uma busca de uma informação, seja ela em modelo BIM, seja ela em documento, e eu tenho um artifício de também buscar informações técnicas ali, porque ele sempre está atualizado e sempre trazendo as melhores informações possíveis. Querem ver algo realmente legal com E inteligência? voltar e narrar para vocês, aqui eu quero trazer um vídeo muito legal, que é justamente pensando nessa combinação de inteligência artificial e modelo BIM. Imaginem tudo que a gente pode construir de informações interessantes a partir disso, tendo todo um modelo estruturado e tendo a inteligência artificial atuando. Querem ver algo Olha só. realmente legal com inteligência artificial? Se liga, eu tô com um modelo BIM aqui, vou mandar um áudio. Filtre as alvenarias externas. Não sei se está, desculpa, não sei se vocês estão ouvindo o áudio muito bem. Agora, Ele tá aí, pediu por áudio para filtradinho. filtrar Agora as eu vou perguntar alvenarias outra coisa. externas e ele automaticamente Qual filtrou as alvenarias a externas. área Agora ele está dessas perguntando qual é a área dessas paredes. Já que eu já tenho o filtro, ele perguntou qual é a área. Ele vai buscar essa informação paredes? dentro de um Agora modelo BIM filtre e ele vai dizer todas que a as área da parede paredes é do 2.370 metros pavimento tipo. quadrados. Agora ele vai pedir para filtrar o pavimento tipo. E olha aí, filtradinho, pavimento tipo. E agora se liga, ó. Quais os tipos de parede que tem no E agora ele pergunta quais os modelo? tipos de parede que tem dentro do modelo. Ou seja, Olha isso. olha que interessante, ele me Imagem listou. natural. Vejam todas Eu as posso, se eu possibilidades que a quiser, gente, só passei aqui para facilitar. Vejam as possibilidades que a gente tem de trabalhar com linguagem natural, essa é a diferença, dentro de um modelo BIM. Agora pensem que eu posso trabalhar com filtros, eu posso trabalhar com pessoas que não tenham um software instalado, que não dominem os softwares de modelagem, os softwares de visualização, e ela simplesmente por linguagem natural ou até por voz, ela consegue virar o modelo, mexer no modelo, filtrar o modelo, entender o que está acontecendo naquele modelo e principalmente extrair informações que ela precisa desse modelo, facilitando muito o dia a dia dela e principalmente a adoção de modelos BIM por mais pessoas. E aqui eu trago outra questão muito interessante, que a gente trouxe toda essa inteligência para dentro do próprio WhatsApp, entendendo que o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, só que a gente precisa da centralização dessa informação. Então, o WhatsApp é uma fonte de pesquisa e não uma fonte de guardar as informações. E aí eu posso também fazer perguntas para a inteligência por áudio e ela vai buscar essas informações, sejam informações dentro da ConstruFlow, sejam informações gerais dentro da inteligência dela, de informações que eu precise, informações técnicas. Então vejam que interessante, porque a gente acabou democratizando essa questão da inteligência como um todo e entendendo muito claramente que a gente tem dois lados. Ou a inteligência vai tirar o nosso trabalho, ou a inteligência vai nos ajudar a finalizar o nosso trabalho e vai ser uma aliada do nosso trabalho. Então, era isso, pessoal. Eu quis ser muito sucinto. Eu sei que a gente está no fim de ano, está a correria de todo mundo, então consegui, queria fazer, me deram 30 minutos, mas eu quis fazer a palestra em menos de 30 minutos para justamente entender que o tempo de vocês está muito precioso nesse final de ano, mas queria deixar essa pulga atrás da orelha nas férias de vocês, nas festas de fim de ano, para vocês pensarem justamente nessa imagem, como eu vou utilizar a inteligência artificial mais o BIM para ajudar a eu voltar a ter o meu principal serviço sendo engenheiro, sendo arquiteto, sendo projetista, e eu conseguir exercer realmente a minha profissão, que é eu olhar para o projeto, eu projetar de uma maneira muito mais completa, eu ter tempo para pesquisar novas técnicas, eu ter tempo para mexer nesses nossos modelos, nesses nossos projetos, para a gente ter um ganho de realmente de celeridade de projeto, de conseguir fazer projetos mais eficientes, que isso é o grande de interesse de todo mundo, e eu acho que é para isso que a gente estudou tanto
e que a gente trabalha tanto justamente para conseguir fazer esses projetos cada vez melhor. Deixo aqui um QR Code com os meus contatos, quem quiser me buscar lá no LinkedIn, normalmente eu respondo muito rápido lá pelo LinkedIn, eu posto bastante coisa, bastante atualizações. Em fevereiro estarei no Vale do Silício, agora fevereiro de 2024, trazendo muito mais novidades para todo mundo, vendo o que está acontecendo de inteligência artificial. Mas, em resumo, em linhas gerais, eu acho que eu queria trazer justamente isso, que a Construflow pensa como inteligência, essa questão de, primeiro, a gente organizar os nossos bancos de dados, a gente organizar o que a gente tem de informação e depois a gente começar a buscar essas informações e o ponto mais importante é saber como as pessoas vão buscar essa informação e como elas vão gerir essas informações pós elas terem achado com a inteligência artificial. Então, muito obrigado, pessoal. A gente está muito empolgado aqui dentro da Construflow. Espero que eu tenha empolgado vocês também, não tenha assustado vocês, tenha empolgado vocês para começarem cada vez mais pesquisar a IA e principalmente a inteligência artificial vinculada ao modelo BIM, que é um mundo fenomenal. Imaginem isso em cima de um planejamento, imaginem isso em cima de uma gestão de custos de modelo BIM com a IA, com linguagem natural. Então, muito obrigado, pessoal, prazer e boas festas para vocês. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.